Bom, pessoal, boa noite. Nós somos o Instituto de Psicologia Comportamental. O Instituto foi fundado por mim, Ana Carolina, o Fernando e Maria Virgínia, que deve estar já conosco. Acho que ela ainda não conseguiu entrar. E hoje nós temos a honra de receber a Mônica. A Mônica gentilmente aceitou o nosso convite, está participando de uma das nossas lives. A gente tem feito aí uma série de lives desde o dia 3 de julho, estamos aí nessa maratona de lives com grandes nomes da análise do comportamento, da terapia comportamental, das terapias contextuais. E é uma honra, Mônica, que você tenha aceito o nosso convite, que você esteja aqui conosco na noite de hoje. Então, gostaria de passar a palavra para você, que você se apresentasse um pouquinho, né? Eu sei que não precisa ir de tantas apresentações, porque você já é bem conhecida, já é um grande nome na área. Mas se você puder falar um pouquinho da sua formação e já entrar nesse tema maravilhoso que você escolheu. Então, muito obrigada, viu, Mônica, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Agradeço a você, Carol, Fernando, a Virgínia que ainda não está aqui, né? Mas agradeço ao Instituto. Achei uma proposta super bacana e estou muito feliz com mais um instituto, né, de psicologia comportamental. Acho super relevante. Opa! Vou desativando os sons aqui. Tá bom. Então, eu sou formada em psicologia pela Unesp de Bauru, tive uma formação bem behaviorista, depois fiz mestrado em psicologia experimental na USP, e depois fiz o doutorado na Faculdade de Medicina de Botucatu. Então, assim, minha formação foi bem focada em análise do comportamento. E outro dia eu estava descobrindo quanto tempo faz, acho que faz uns 7 anos mais ou menos que eu comecei a entrar em contato com as terapias contextuais. Eu demorei bastante assim para conhecer, né? Mas aí quando eu conheci, realmente eu me apaixonei profundamente pelas terapias contextuais. E aí comecei estudando sozinha a ACT, comecei lendo muito, então comecei a devorar tudo que eu encontrava de livro, assim, e aí eu comecei a participar de treinamentos, né? O primeiro treinamento que eu fui foi um bootcamp, que eles chamam, que são treinamentos intensivos, assim, né? Em terapia de aceitação e compromisso. Fui para esse treinamento na Filadélfia. E aí depois, aí não parou mais, né? Daí eu comecei a participar desses treinamentos em terapia de aceitação e compromisso, em psicoterapia analítica funcional, acabei me apaixonando também pela teoria das molduras relacionais, que eu acho que, assim, para quem vem da análise do comportamento, né, é muito interessante a gente ver essa proposta, que até, assim, tem o subtítulo do primeiro livro de RFT, né, de Teoria das Molduras Relacionais, provocou um certo desconforto em alguns behavioristas, né, porque ali está como uma abordagem pós-skinneriana da linguagem e da cognição. E embora algumas pessoas possam ter visto isso como uma coisa ruim, né, como se estivessem dizendo que era melhor do que a abordagem skinneriana, né, na verdade eu vejo mais como um tributo mesmo, né, porque é dali do modelo de comportamento verbal de Skinner, do modelo de equivalência de estímulos do Seidman, daqueles estudos de controle por regras, né, que começou a surgir a teoria das molduras relacionais, né, como uma abordagem à linguagem, né. Então, assim, eu pensei em falar hoje um pouco sobre isso, né, sobre de que maneira que a gente poderia trazer alguns desses conhecimentos. Acho que ainda tem microfone aberto, né, Carol? Eu só avisando porque depois na gravação acaba ficando
Pessoal, assim, eu não quero ser mal educada, assim, né? Mas se a gente não fecha os microfones, daí depois interfere na gravação, tá? Então, assim, vocês desculpem, a Carol acho que vai ficar controlando isso. E aí depois, no final, a gente abre para poder conversar e tal, porque senão realmente a gravação fica ruim. Então, a ideia seria, então, né, falar um pouco sobre de que maneira que esses conhecimentos, né, de teoria das molduras relacionais e tal, poderiam ajudar a gente nesse momento que a gente está vivendo, né, falando um pouco sobre burnout do terapeuta, né. Então, primeiro eu queria falar um pouco assim, o que a gente está querendo dizer com molduras relacionais, né? Porque a gente está falando do modo humano de responder a estímulos. Então, moldura relacional é uma metáfora para a forma como nós respondemos a estímulos. E a gente responde muito em termos de relações, né? Então, a gente relaciona eventos, a gente relaciona objetos, a gente relaciona estímulos, a gente cria símbolos através dessas relações, né? E é como se, então, através dessas relações, a gente fosse criando um tipo de enquadramento, né? Dependendo da forma como eu estabeleço as relações, eu vou enquadrando as experiências, eu vou enquadrando as situações, né? Então, por isso que a gente chama de moldura relacional, né? Porque é como se a gente colocasse uma moldura naquela situação e aquilo alterasse a forma como a gente se relaciona com cada experiência, né? Dependendo da moldura que a gente está colocando, né? Então, a gente vai ver que assim, esse modo de responder, ele começa com relações muito simples, como relações de nomeação, né? Nomeação de objetos que são estabelecidas através de molduras de coordenação. A gente aprende, por exemplo, que um copo, né, é um copo, né, que esse som se refere a esse objeto e esse objeto se refere a esse som. Então, a gente vai começando com essas relações muito simples, relação de coordenação, depois a gente aprende relações de oposição, isso é o oposto daquilo, é o contrário daquilo, distinção, né, é diferente de, comparação, maior, menor, melhor, pior, hierarquia, né? A gente aprende que as coisas fazem parte de grupos maiores, né? Relações espaciais, a gente vai aprendendo o sentido de ao lado, atrás, na frente, relações temporais, antes, depois, né? Relações de causalidade ou de condição, então, relações do tipo, se eu fizer isso, então acontece aquilo, né? E relações deíticas, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, que são um pouco mais complexas, né? Mas o fato é que, assim, dessa aprendizagem de nomeações, a gente começa também a aprender formas de estabelecer relações. A gente aprende pistas, né, sobre quais relações a gente vai estabelecer entre os eventos, né? E a partir daí, essas relações vão ajudando a gente a enquadrar, então, emoldurar as situações, né? Eu pulei a relação deítica, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, né? Mas aqui só para se ter uma ideia, né, do tipo de relação que a gente pode estabelecer entre estímulos, entre eventos, né? E a partir daí a gente vai perceber que essas molduras, então, elas vão alterando o significado das experiências, né? Dependendo da moldura que eu coloco, isso pode transformar a função daquele mesmo conteúdo, né?
Então, por exemplo, né, se eu mostro para vocês essa foto, né, então a gente vê essa imagem e isso pode evocar na gente uma série de experiências. Queria convidar vocês para notarem, né, como olhar para essa imagem pode trazer pensamentos, sentimentos, né, desejos, né? Agora, se eu pego essa mesma imagem e coloco ela com essa moldura, vejam que é o mesmo conteúdo, é a mesma imagem, mas quando eu olho para isso dessa perspectiva, né, olhando isso através dessa moldura, talvez a minha experiência mude um pouco. O que eu penso, o que eu tenho vontade de fazer diante dessa imagem, os sentimentos que eu experimento, as sensações. Aí eu pego essa mesma figura, só que agora ela está com outra moldura. Provavelmente, se eu estivesse vendo isso daqui a partir de uma janela, isso poderia me dar vontade de sair, passear e dar uma volta e ver esse lugar tão bonito lá embaixo, né? Eu não vou fazer a mesma coisa diante de um quadro, né? Então, minha experiência diante dessa moldura vai evocar outras reações, né? Então, a gente conhecendo um pouco isso, a gente pode trazer essa ideia da nossa forma de moldurar as experiências para o contexto do trabalho do terapeuta, né? Por que eu achei relevante trazer isso para vocês? A gente tem observado que no meio dessa pandemia tem surgido uma outra epidemia, né? A gente tem observado um crescimento muito grande de transtornos mentais. Tem tido muito relato de pessoas sofrendo de transtornos de humor, de transtornos de ansiedade, né, que tem tido um aumento do sofrimento nesse momento. Existem dados de que a incidência de depressão quase que dobrou nesses últimos meses em função da pandemia, né? Teve um aumento de 80% dos casos de depressão. Isso é muito significativo para a gente que é psicólogo, porque nós somos diretamente afetados por essa realidade, né? Então, a saúde dos profissionais, a saúde mental dos profissionais de saúde tem sido um problema muito sério, né? A gente sabe que já tem uma incidência grande de problemas de saúde mental entre cuidadores, entre pessoas que se dedicam ao cuidado, né, psicológico e não só dentro da psicologia, mas os cuidados com a saúde de uma forma geral, né? E nesse momento isso tem se intensificado bastante, né? Então a questão que a gente traz é que nós temos uma profissão muito delicada, né? O psicólogo, ele lida o tempo todo com o sofrimento humano. Ele está o tempo todo diante de alguém que está sofrendo. Se a gente considerar que nós temos neurônios espelho ali, né, que a gente vai se visualizar um pouco ali, né, no outro, então isso nos expõe a uma vulnerabilidade muito grande. A gente está o tempo todo vendo pessoas sofrendo, ouvindo sobre sofrimento. E aí, como que a gente pode ajudar essas pessoas e lidar com a dor dessas pessoas sem sofrer tanto, sem a gente desenvolver burnout, que é uma coisa que tem acontecido com muita frequência ultimamente. Como que a gente pode cuidar do outro sem descuidar da gente mesmo, né? E aí, assim, à luz dessa abordagem, né, eu trouxe para vocês algumas coisas, né, de
de um capítulo de um livro que eu gosto muito, né, de um autor chamado Paul Atkins, que é um australiano, né? Então ele vai explorar um pouco, né? Depois aqui eu coloquei a capa do livro, é um livro chamado Organizing Through Empathy, né? Então são vários capítulos falando de empatia, e aí tem um capítulo dentro desse livro, que é desse australiano, que trabalha com terapia de aceitação e compromisso, trabalha com teoria das molduras relacionais, e ele vai falar um pouco sobre o burnout do terapeuta, né? O que pode levar a isso e das molduras que podem ajudar a gente a superar isso, né? Então, assim, a gente tem que considerar que para eu conseguir ter empatia, para eu conseguir ajudar alguém, a primeira moldura relacional que eu preciso ser capaz de fazer é uma moldura relacional deítica. O que seria uma moldura relacional deítica? A moldura deítica, ela é uma moldura que tem a ver com perspectiva, né? As molduras deíticas são molduras que dependem do ponto de vista, né, de quem está falando. Então, por exemplo, eu, você, né? Eu, dependendo da perspectiva, né, de quem está falando, vai ter diferentes nomes. Eu, da minha perspectiva, é a Mônica, né? E você pode ser qualquer um de vocês, né? Só que da perspectiva de cada um de vocês, o eu muda de figura, né? Então, eu e você não são lugares específicos para os quais a gente aponta e fala isso é um eu, isso é um você, né? É uma perspectiva, é um lugar a partir do qual a gente experimenta o mundo, né? Da mesma forma, aqui, lá, né? Porque aqui para mim é aqui onde eu tô, e lá é qualquer outro lugar diferente de onde eu tô, e vice-versa, né? Para vocês, o aqui é outro lugar. Então, essas relações, elas dependem da perspectiva do falante, são relações de perspectiva. E aí, para completar, a gente tem agora, antes e depois, né? Que também só existe um antes e um depois em relação a um momento, né? Em relação a um agora. Então, eu também só existo a partir de você, e você só existe a partir de um eu. As relações deíticas, elas funcionam assim. Mas isso é alguma coisa que a gente vai desenvolvendo através de treino dentro de uma comunidade verbal, né? E se a gente não tiver desenvolvido essa habilidade, a gente não vai conseguir desenvolver empatia, porque eu preciso ser capaz de fazer algumas molduras para entender a dor do outro. Eu preciso ser capaz de imaginar, se eu fosse essa pessoa, então eu não, se eu fosse o outro, né? Se eu fosse o outro nessa situação, nesse lugar, com essa história, o que eu estaria experimentando? Então, essa é a primeira habilidade básica do terapeuta. Se eu não conseguir fazer esse exercício, fazer essa moldura relacional, eu vou talvez minimizar a dor do outro. Ah, mas isso é bobagem. Você está sofrendo por quê? Que besteira, né? Ah, eu não sofreria nessa situação. Mas o que interessa aí não é o que eu sentiria, mas o que eu sentiria se eu fosse essa pessoa nesse lugar, né? Então, essa habilidade é básica. Se eu não tiver a capacidade de fazer uma moldura deítica, né, e tomar a perspectiva do outro, olhar sob a sua perspectiva, eu não vou ser capaz de entender a dor dele, né? Agora, nesse texto, o Paul Atkins ele vai definir a empatia como alguma coisa que envolve a compreensão da perspectiva, aqui está errado, gente, não é com o outro, é do outro, né?
mas também uma resposta cuidadosa, corporal ou emocional ao outro, né? Então tem uma coisa de eu entender a perspectiva do outro e de eu ter um movimento na direção do outro, de querer ajudar essa pessoa a aliviar o sofrimento dela. Mas isso precisa acontecer junto com uma capacidade de equilibrar essa sensação de conexão com a dor do outro com uma diferenciação contínua do outro. Ao mesmo tempo em que eu me conecto com a dor dele e me coloco no lugar dele, eu preciso me diferenciar desse outro, porque senão eu não vou dar conta, né? Se eu misturar a experiência do outro o tempo todo com a minha e achar que aquilo é meu, eu também não vou conseguir, eu não vou conseguir dar conta, né? Então, se houver uma identificação excessiva com a dor do outro que está sofrendo, isso vai gerar um desconforto pessoal muito grande e muito provavelmente, se eu não tiver habilidade para lidar com isso, vai gerar esquiva. Vai gerar muito mais esquiva do que cuidado empático. Então, assim, eu vou querer me afastar do outro, porque aquilo vai produzir um sofrimento tão grande em mim que eu vou querer me distanciar daquela situação. Então, eu posso me distanciar ficando um pouco mais fria em relação ao outro. Eu posso começar a me distanciar, às vezes desmarcando uma sessão, né? Então, tem várias ações que eu posso começar a ter que tem função de esquiva justamente porque a minha empatia está muito alta, mas me faltam outras habilidades ali, né? Então, se identificar demais sem se diferenciar do outro é um pressuposto muito forte para desenvolvimento de burnout, tá? Então, o próprio Rogers, né, que foi alguém que centrou o trabalho dele na ideia de empatia, ele vai dizer que empatia seria sentir o mundo privado do cliente como se fosse o seu próprio, mas sem jamais perder a qualidade do como ser. Então não é o seu, né? E isso eu acho interessante porque de alguma forma a gente aprende que a gente deveria ser capaz de sentir a dor do outro para ser um bom terapeuta, né? Mas assim, eu não posso sentir a dor do outro como se fosse minha, né? Eu preciso ser capaz de me colocar no lugar do outro, mas também de perceber que é como ser, né? Aquela dor não é minha, é preciso fazer essa distinção, né? Então aqui eu tenho uma moldura de distinção, né? Então lá primeiro eu tinha uma moldura relacional deítica, se eu fosse você nesse lugar e tal, né? E aqui eu tenho uma moldura de distinção. Então tem essa experiência, né? Mas é distinta da experiência do meu cliente. Agora, tem um detalhe. Para fazer essa moldura de distinção, se eu fizer isso num nível conceitual, então se eu me separar do cliente numa perspectiva de um conceito de eu e de um conceito de outro, isso vai gerar também mais afastamento. Eu não posso fazer uma distinção assim no sentido de esse daí é aquele cliente problemático, entendeu? Tudo bem, ele está sofrendo porque ele é sempre aquele cliente problemático, né? Então, se eu criar um conceito sobre o outro e enquadrar o outro nesse conceito, lá vem o deprimido, lá vem o cara do toque, né? Lá vem o ansioso, né? Então, isso é dele, isso não é meu, porque ele é muito ansioso, né? Então, se eu fizer nesse nível, isso gera mais julgamento e mais afastamento também. Então, a questão é como que eu posso fazer essa distinção
isso não é meu, né? É distinto da minha experiência, mas sem fazer isso num nível que produza também mais afastamento. E aí que ele vai trazer, né, o Atkins, essa proposta, né, que vem da terapia de aceitação e compromisso, que é de, assim, de eu ter a habilidade também de notar as experiências momento a momento, né? Primeiro que, assim, para eu poder responder à experiência do outro, é fundamental que eu tenha essa habilidade de olhar para o que está surgindo momento a momento, né? Então, surgiu uma raiva, surgiu uma aceleração da voz da pessoa, da, uma elevação, talvez, ali do tom de voz, né? Então, eu vou notando as experiências surgindo momento a momento e vou fazendo essa diferenciação, eu e outro, né? Mas notando isso de forma contínua. Então, tem um processo ali acontecendo, tem experiências que não são estáticas. Eu tenho que ter essa habilidade de colocar essa, né, de entender aquela experiência não como alguma coisa estática, mas como um fluxo que está sempre mudando. Então, o cliente não é aquela experiência, ele não é aquela raiva que está surgindo ali, né? Então tem a experiência da raiva surgindo, mas ele não é aquela raiva. E eu notando essas transformações momento a momento nele e notando em mim também. Então eu noto o impacto que tem em mim também como um fluxo acontecendo em mim, como experiências que estão constantemente em transformação. E aí eu noto que o cliente não é aquelas experiências e eu também não sou as experiências que eu estou tendo, né? Então aí eu vou notar essas experiências, né, com leveza, que estão acontecendo momento a momento, a partir de um senso de self que está além das ameaças. Que senso de self que é esse? Eu começo a me conectar com a parte que observa essas experiências. Então eu percebo que tem as experiências e tem um eu que observa essas experiências. Tem uma parte de mim que nota essas experiências. E quando eu noto esse eu que nota, eu percebo que ele é mais estável. Que embora essas experiências estejam em constante transformação, o eu que nota é sempre o mesmo. Então ele é menos sujeito a essas ameaças, né? Ele é mais estável. E aí, quando eu me conecto com isso, com essa parte de mim que é maior que todas essas experiências, né? Com esse eu que, quando eu tento localizar onde é que está esse eu que nota, eu começo a perceber que é muito difícil de estabelecer os limites desse eu. Onde ele fica, onde ele começa, onde ele termina, né? E isso por si só traz um certo senso de transcendência. Eu começo a me perceber mais amplo e com mais espaço para essas experiências que estão acontecendo ali, né? E aí também, se eu me vejo a partir dessa perspectiva, eu consigo olhar para o outro também e ver que, assim, por trás de todo aquele sofrimento tem um ser humano inteiro, né? E que pode ter aquelas experiências, né? Que aquelas experiências não vão quebrar a pessoa, não vão destruir a pessoa, porque o outro dela, né? Que observa ali, a parte dela que está ali presente enquanto consciência, é, não não está vulnerável a todas essas transformações, né? E aí é um encontro de consciências daí, na verdade, né? Então é um eu consciente de um lado, observando um outro eu ali, né? E ajudando ele também a se conectar com essas experiências. Então, quando a gente se conecta a partir dessas perspectivas, é, a gente tem uma experiência muitas vezes de uma consciência compartilhada, né? São dois seres humanos aqui, né?
observando as próprias experiências e com mais estabilidade dentro dessa perspectiva a partir do qual eles estão olhando, né? Então, aí eu poderia considerar, né, que ali a gente tem como se fossem dois rios, né? A gente traz muito a metáfora do rio para falar sobre self como contexto, né? Porque se a gente pensar num rio, o rio tem sempre um fluxo ali de água, né? Que nunca é igual, que está sempre em transformação, está sempre mudando, mas o rio permanece, né? Então as nossas experiências e as experiências do cliente são assim como o fluxo do rio, elas estão em constante transformação, mas talvez a gente não seja essas experiências, talvez a gente seja o rio, né? O contexto onde tudo onde acontece, né? Então, assim como você não é as suas experiências, então se você tem ali diante do sofrimento do cliente uma experiência difícil, você pode notar isso como esse fluxo, né? O cliente também, o outro também não é as experiências dele. Ele talvez seja o contexto onde tudo isso está acontecendo. Então, assim, a ideia é a gente tentar buscar algumas molduras que ajudem a gente a enquadrar essas experiências de uma maneira que elas caibam um pouco melhor, né, dentro da gente e que a gente ajude também o cliente a acomodar isso dentro dele, né? Aí eu acho que tem uma moldura importante também da gente fazer, que é uma moldura de hierarquia, né? Às vezes a gente pensa que assim cuidar do outro é essencial. Então, né, geralmente o terapeuta ele escolhe essa profissão porque ele já tem uma sensibilidade forte para o sofrimento do outro, né? Mas ele esquece que se ele não cuidar de si mesmo, ele não vai ser capaz de cuidar dos outros, né? Então, se a gente colocar o autocuidado dentro de uma classe funcional mais ampla, a gente vai entender que cuidar de si mesmo significa se tornar capaz de cuidar do outro, né? Então a gente não pode esquecer desse detalhe, de se cuidar também. Para a gente poder continuar cuidando do outro, a gente precisa ter práticas de autocuidado, né? Uma outra moldura que eu acho importante também é como que a gente se enquadra, né, ali enquanto terapeuta. Se a gente tiver um conceito muito rígido a respeito de quem nós somos, né? Então o terapeuta tem que estar sempre bem, ele não pode sofrer, ele não pode ter um dia ruim, né? Ele tem que estar sempre forte ali aguentando tudo. Isso pode limitar muito o nosso repertório comportamental também, né? Então, talvez olhar com um pouco mais de leveza também para o conceito que a gente faz de terapeuta, né? E talvez fazer uma moldura também de hierarquia e colocar o terapeuta dentro de uma classe mais ampla, que é o ser humano, né? A gente se enquadra dentro de uma condição humana que também está sujeita a sofrimento. Então aí eu convido vocês para pensarem um pouquinho nisso, né? O que vocês têm feito para cuidar de vocês? Vocês já pararam para pensar assim em práticas de autocuidado? O que vocês podem fazer para para desenvolver as habilidades de vocês, né, para acomodar essas experiências? Que tipo de prática vocês poderiam ter para se cuidar melhor? O que vocês poderiam incluir na agenda como uma rotina de autocuidado? Tá? Então, eu convido vocês para pensarem um pouco nisso. E esse é o texto, né? Então,
E eu acho que eu calculei um pouco mal o meu tempo aqui, Carol, mas assim, eu acho que a gente pode abrir e até eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? A terapia de aceitação e compromisso, ela vai falar muito sobre o desenvolver a flexibilidade psicológica para poder acomodar as experiências, né? Então, trabalhar a flexibilidade psicológica é uma maneira da gente também desenvolver uma certa resistência ou resiliência em relação ao burnout, né? Mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês têm feito para cuidar de vocês? Acho que agora a gente podia... Mônica. Tem uma dica também, quem estiver no computador, se apertar a barra de espaço também dá para falar, viu? Que abre o microfone. Achei assim excelente, né, sua explanação. E eu acho que essa é uma reflexão que a gente está sempre, que é sempre importante fazer, né, enquanto terapeuta, seja na área contextual ou não, mas eu penso que nas contextuais mais ainda, porque a gente faz parte desse processo de flexibilidade psicológica, né? E esse processo, desenvolver a flexibilidade psicológica, eu falo assim, né, que a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida, mas é um trabalho para a vida mesmo. Porque vez ou outra a gente pode estar sendo capturado por uma série daqueles processos de inflexibilidade, e a gente vai ser mesmo, né, porque a gente também, a linguagem também controla o nosso próprio comportamento, né, como a gente vai enquadrando as coisas, então a gente precisa estar atento a isso. E voltando aí na sua pergunta, eu vou começar compartilhando para talvez abrir um pouco, dar um pouco de coragem também para os demais. Eu já há mais ou menos há quase 10 anos, eu passo por um processo de dor crônica provocada por um acidente que eu sofri. E eu quebrei a coluna na época e venho tratando desde então. E o que eu acho interessante é que, assim, eu sempre tive muita prática do autocuidado em vários aspectos, especialmente a questão do corpo, não no sentido da saúde mesmo, porque com 19 anos eu tive artrite no joelho. Então, e eu faço fisioterapia desde 12 anos de idade para diversos problemas que eu já tive na coluna, mesmo antes de quebrar, tendinite, enfim, uma série de coisas. Então, sempre fiz fisioterapias, atividade física, sempre fiz natação, né? E assim, com o tempo, isso vai se tornando também um pouco cansativo, principalmente agora, nesses últimos 10 anos, com a questão da dor crônica. Porque antes eu ainda tinha uma certa oportunidade de fazer uma pausa, um descanso e ficar tudo bem, sei lá, parar tipo uns 2, 3 meses e ficar bem. Hoje eu já não tenho mais essa escolha, né? Então eu preciso fazer várias terapias, inclusive terapias alternativas, como shiatsu, fisioterapias como RPG, a própria fisioterapia para analgesia, fora hidroterapia, natação, enfim. Além disso, eu atendo o dia todo, né? Então eu preciso encaixar essas coisas todas no meu dia a dia de atendimento. Preciso encaixar, que foi uma coisa que eu deixei um pouco de lado nos últimos 2 anos, foi um pouco o meu sono, né? Então eu fiquei num processo de privação de sono pelo excesso de atividades e coisas que eu tinha que fazer, incluindo esse autocuidado. Então, eu dou aula também na universidade, agora a gente está com esse instituto e eu também estou fazendo meu doutorado. Meu Enfim, Deus! que inclusive é inflexibilidade psicológica dentro da arte. Olha que legal! Então assim, às vezes é muito difícil incluir todos esses cuidados, né? Um cuidado que eu preciso ter com o meu sono, porque eu fiquei um período, muito tempo em privação de sono e fui percebendo vários
vários problemas, estava desativando o microfone aqui, fui percebendo vários problemas físicos mesmo, em decorrência de dormir 5, 6 horas por noite, até que eu tive a oportunidade de fazer também um curso ano passado de psicologia do sono aí na USP, e aí eu fiquei muito chocada, assim, né, mais do que eu já sabia, que eu aprofundei muito com quanto eu precisava cuidar dessa área, então, desde então é uma área que eu tenho tido mais cuidado, então, cuidado com o meu sono, esses cuidados com a minha dor, cuidado às vezes com a alimentação, Uhum. cuidados psicológicos, né, porque como você estava falando, não é fácil ver o sofrimento do outro, não é fácil trabalhar o dia todo com isso, não é fácil ter que lidar com isso e com a minha própria dor física e as minhas dores emocionais, que todos nós temos também, né? Então, e aí no final de semana eu procuro tirar um dia para eu relaxar, para eu não fazer nada, né? Não importa o que esteja acontecendo, eu vou relaxar, eu vou dormir mais, eu vou fazer a prática de atividade física eu já faço diariamente, eu vou fazer um passeio. Agora na pandemia está um pouco difícil, né? Mas às vezes a Uhum. gente arruma também um tempinho para isso. E Uhum. incorporei muito na minha prática de autocuidado o mindfulness, porque com a dor crônica você pode ter uma tendência de focar muito na sua dor, porque dói o tempo inteiro. Então, eu Uhum. precisei fazer um mindfulness para eu focar também em outras coisas além da minha dor física, porque senão ficava insuportável viver com ela, né? Então, Uhum. hoje, assim, muitas vezes eu tô tão atenta a outras coisas que eu sei que a dor tá lá, mas não é uma coisa que eu estou focando tanto, né? Então, Uhum. eu pelo menos procuro fazer esses vários tipos de autocuidado, nem sempre é fácil, porque a gente tem, né, esse excesso de atividades, de essa rotina de coisas que a gente também vai pegando, né? Acho que uma parte do autocuidado que talvez eu precise melhorar é fazer menos coisas. Uhum. Trabalhar menos, talvez. Uhum. Que relato incrível, Carol. Sim. Que coisa incrível. É isso. Eu, assim, uma coisa que assim, que o Reis fala muito, né, é de como, assim, se a gente não tiver as habilidades, né, para se relacionar com essas experiências, né, seja uma experiência de dor física ou de dor emocional, né, a tendência vai ser a gente se engajar em comportamentos de esquiva, né? A gente vai tentar encontrar alguma saída daquilo, né? Então, assim, a gente em geral, a gente quer não sentir algumas coisas, mas se a gente tentar não sentir algumas coisas sendo terapeuta, a gente vai ter que parar de ser terapeuta. Então, a verdade é que a gente vai ter que aprender a sentir essas coisas, né? Então, a gente fala, né, na ACT que a ideia não é se sentir bem, mas sentir bem todas as experiências, né? Então, a gente vai aprender a sentir bem direitinho o que tem para ser sentido ali, né? E algumas vezes vai ser sentir a tristeza que está ali. Mas se eu sentir essa tristeza de uma perspectiva apegada, por exemplo, ao meu conceito de terapeuta, eu falo assim: nossa, eu não deveria estar com raiva desse cliente nesse momento. Onde já se viu? Que horror, um terapeuta não tem raiva, né? Mas se eu conseguir notar que tem uma experiência acontecendo aqui, que tem uma experiência ali, e que eu não sou essa experiência, o cliente também não é a experiência dele, né? Que provavelmente está evocando também, evocando e eliciando, né? Respostas ali, né? Então eu começo a notar que a gente está conectado numa coisa maior que é a nossa própria humanidade. Se a gente consegue encontrar esse espaço de conexão, né? E olhar para isso com um pouco mais também de autocompaixão, né? Porque eu acho que sem autocompaixão a gente não dá conta de fazer o que a gente faz, né? É muita coisa, é muita coisa. E ao mesmo Eu tempo, né, quero em falar, alguns... posso depois? Só um minutinho, Sheila. Tô aqui me controlando. E ao mesmo tempo, né, nessa questão da autocompaixão, em alguns contextos também, a gente precisa ter esse cuidado com a gente mesmo também de
de não cair também na vitimização, né? E eu falo sim. muito por mim mesmo, porque quando você sofre dor crônica, é muito difícil, talvez alguns tenham problema de dor crônica de alguma forma, né? Alguém que está assistindo. Mas sofrer dor crônica é muito difícil, principalmente no começo, quando você sabe que você tem que viver com isso na sua vida, que você vai ter paliativos para lidar com isso. Então a gente precisa ter muito cuidado para não ter compaixão demais da gente e entrar num vitimismo, né, em estratégias que às vezes vão tornar a nossa vida muito pior do que Mas é que aí ela poderia ser, né? Mas é que daí eu acho que não é compaixão, sabe, Carol? Sim. É que eu acho que assim, eu acho que a gente confunde um pouco às vezes a compaixão com uma autoindulgência, assim, né? Com uma coisa assim de, então, né, eu vou ter que ficar aqui com peninha de mim, eu vou ficar me permitindo tudo. E não é isso. A autocompaixão é a gente olhar, né, para a realidade como ela é, né? E aceitar que sim, existe dor ali, né? Mas assim, até para que eu possa agir com essa dor, eu preciso reconhecer que ela está presente, né? Precisa aceitar para poder mudar, né? É Sim. verdade. Pode falar, Sheila. Oi, tudo bem, Mônica? Tudo bom, Sheila? Tudo Eu jóia. tô aqui assim, né, morrendo de paixão, porque assim, eu sou aluna ainda, né? Posso dizer que eu sou aluna, né? Acabei de apresentar meu TCC agora em junho. Professora Parabéns! Carol, Maria Virgínia, né? Todos meus professores, o Fernando, meu grande amigo. Que E eu te delícia. acompanho assim, um monte de lugar, no IBAC, no Comporte, então assim, é Oh, uma que emoção muito bom, grande falar que com bom. você, assim. Obrigada, E eu Sheila. queria falar um pouquinho como foi também, quando nós tivemos a oportunidade de escolher iniciar os atendimentos, né? Eu tive duas experiências incríveis, né? Que foi uma mãe enlutada e uma adolescente. E essa experiência trouxe muito, um pouco do que você, me reportei muito ao que você falou sobre o processo de empatia, Uhum, porque eu tive essa grande dificuldade quando eu fui escolher o meu tema, né? uhum, Então, assim, eu achei a minha experiência de trabalhar com a mãe lutada foi muito mais, vamos dizer, entre aspas, fácil do que lidar com a adolescente e seu contexto. E eu me uhum. identifiquei muito com esse processo, falei assim, não dou conta, não foi, Carol? Falei, não dou Uhum. conta, fui até o final, assim, aí eu falei, peraí, aí eu sempre vem os questionamentos de pensar, meu Deus, e quando eu for uma profissional já atendendo, como é que eu vou lidar com isso, né? Uhum. E aí você trouxe uma coisa muito bacana, que é essa questão também da gente também conhecer os nossos próprios limites, né? Como ser humano, né? Uhum. A nossa história, o que é possível, né? E para mim, eu devo falar, gente, mas foi muito mais até entre aspas, prazeroso trabalhar com uma mãe lutada, que é uma dor, né, indiscutível, o trabalho ficou muito legal, e eu travei totalmente, eu não consegui caminhar no meu tema com a adolescente, porque veio a história de família, aquela coisa com Uhum. ela. E esse cuidado, né, também, porque eu sofri uma angústia muito grande, porque eu senti que eu abandonei, eu desamparei a adolescente, né? Uhum. E também logo nós tivemos que encerrar os atendimentos por causa do isolamento social, e eu fiquei com essa angústiazinha aqui, né? Para Uhum. refletir como futuro profissional sobre aqueles que a gente vai cuidar, né? Uhum. E eu achei bacana que você trouxe isso, sobre esse cuidado, né? Com o outro e com a Uhum. gente. Muito obrigada. Uhum. Ah, que É bom, muito legal, obrigada. estou muito feliz de te conhecer. Muito bom também te conhecer. É, é isso, né? A- as conexões que a gente vai estabelecendo aí, né? A forma como a gente vai se relacionando. Mas que legal! Então,
A Virgínia agora já está aqui também, né? A Virgínia, a Carol e o Fernando, então, foram professores da Sheila, então. Foi, eu escutei, a gente fez no tema abordando na ACT, e um dos primeiros contatos que eu tive com a ACT foi com você, virtualmente, nos seus programas, seus Que textos, então, bacana. assim, motivador demais. Sem falar os professores, né, que são referências para nós aqui. Que delícia, que gostoso. Mas é isso aí. E como é que vocês estão se cuidando aí, gente? Assim, como é que vocês estão... assim, é isso que a Carol estava falando, por exemplo, do mindfulness, eu acho fundamental, né? Isso que ela estava dizendo, essa habilidade, né, de notar a dor crônica, mas de conseguir mudar o foco, né, Carol, assim, para outra... né, não ficar sob controle exclusivo da dor, né? Porque a gente pede contato com outras fontes de estimulação quando tem ali uma estimulação muito intensa, né? E a dor ela né, é muito proeminente ali, muito evidente, né? Então essa habilidade de mudar o foco atencional, né? Eu acho uma coisa fantástica, né? Que é um resultado de treino e o quanto isso pode transformar ali, né? A relação com a dor, né? Posso Que falar? Mas, esse esse início é bem, você foca muito na dor, né? Acho que é como na dor emocional, quando a gente está passando, por exemplo, uma experiência de luto, como a Sheila relatou, mas depois a gente precisa também ter esse momento de começar, né? Notar outras coisas, senão a gente só fica ali naquilo, na dor, na dor. Pode falar, Luciana. Obrigada. A hora que você fez a pergunta, eu fiquei pensando, né? Falei, gente, será que eu tô me cuidando? mas aí eu pensei, e sim, tô, né? Eu acho que eu tô me cuidando quando eu tenho me vulnerabilizado mais, por exemplo. Falar aqui já é uma forma, acho que, de autocuidado. Assim, que para mim gera emoções. E eu participo de um grupo toda sexta de ACL, que eu descobri esses tempos atrás. E está sendo um grande autocuidado. Que todo tem, mundo sabe o que é a ACL aqui? Sabe, né? que tem me ajudado muito nessa questão de conexão com outras pessoas, de se vulnerabilizar. Então, ali é um espaço que eu me entrego até para pessoas que geralmente, cada sexta-feira, são pessoas novas, gente nova entrando, então a gente acaba fazendo conexões com pessoas novas e é maravilhoso. E eu acho que eu me cuido também, é até estranho falar isso, eu acho, sei lá, mas nos meus atendimentos, e até falei isso na sexta, assim, que a gente estava avaliando, quando você fica triste, o que você faz, né? Onde é o seu refúgio? E aí eu percebi que um dos meus refúgios é trabalhar, assim, eu acho que quando eu estou triste, eu sinto os meus atendimentos que eu estou mais presente, mais atenta do que antes, assim. Então parece que é uma forma de que eu me alimento melhor, assim, eu estou mais presente. A sensação de tristeza ou de angústia me deixa mais atenta à dor do outro, à conexão que está acontecendo. Então eu coloco minha energia mais nisso. Então é uma forma de eu me cuidar também, eu coloco. É tão bonito isso que você está falando, Lu. Vocês também acharam? Mas é verdade, eu fico até um pouco emocionada, porque eu descobri isso faz pouco tempo, né? Eu estou construindo uma casa, então eu acho que isso é uma forma de autocuidado, que é um sonho realizado. Tudo bem que eu estou pegando financiamento, vai ser uma conta que eu vou pagar durante muitos anos, mas eu estou fazendo meu consultório junto com a minha casa, que eu sempre sonhei, colocando um espaço para receber, fazer grupos. Então, eu acho que isso é uma forma de autocuidado e dormir bem. Então, eu atendo só a partir das 2 horas. Eu tenho epilepsia, né? Então, uma das coisas que eu preciso fazer é ter boas noites de sono. Então, eu
não atendo de manhã por conta disso, atendo a partir das 2 até as 9 horas da noite. Então, dormir bem está dentro do autocuidado e cozinhar também. Então, meu marido que cozinha e limpa limpa a casa durante a semana, e aí o cozinhar de final de semana fica comigo e a louça, né? Só de final de semana também, que louça eu não lavo de semana. Então, o cozinhar também entra como um autocuidado, assim. Era isso. Foi isso. Legal. É muito bonito isso que você falou, né? De como assim a tristeza te deixa presente, né? Ali é como se assim aquilo criasse um contexto para uma conexão maior ali com a experiência do outro também, né? E eu acho incrível isso, porque assim, ao mesmo tempo em que é muito difícil a nossa profissão, também é um privilégio, né? Participar da vida das pessoas e se conectar com as pessoas, né? É um privilégio muito grande isso, eu acho tão precioso isso também, né? Esse partilhamento das vidas aí, né? E isso, Mônica, assim, teve uma fala sua que fez tanta diferença na minha vida, de alguma coisa que eu assisti sua, que você fez um comentário assim, que vem do budismo, até você trouxe, e eu uso tanto isso nos meus atendimentos, quando encaixa, assim, de você é seu pensamento, né? Então, não, você não controla. Você é seu sentimento. Não, você é seu corpo. Quem você é? E isso, assim, quando eu ouvi isso de você e eu refleti, me trouxe uma coisa assim, mexeu tanto comigo de falar, meu Deus, né? Realmente transcende. A gente é. E aí isso me trouxe tanto espaço para esse sentir assim de sem medo, sem luta e de olhar para quando eu sinto dor de uma forma diferente de antes. E eu acho que isso fez toda essa mudança, até dessa conexão quando eu faço com o meu paciente, quando eu também estou com dor. Eu acho que eu me permiti ficar mais vulnerável para ele, né, com essa fala toda, sabe? Isso foi uma grande transformação. Que maravilha ouvir isso, coisa boa, assim. Eu acho incrível, porque realmente, assim, isso é uma conexão muito forte aí do budismo, né, com a teoria das molduras relacionais também, né, porque se a gente for ver, é o discurso de Anatta, né, de Buda, que ele vai começar a construir a ideia de não eu, né, ele vai construir, né, o que não é o eu, né, então ele vai por molduras de oposição, né. Eu acho muito legal isso, né? Porque ele fala para os monges, né? Se é seus pensamentos, bom, se fossem seus pensamentos, você deveria ser capaz de controlar melhor, né? Porque né, se ficar passando um monte de besteira na cabeça da gente, né? Se a gente fosse os nossos pensamentos, a gente só pensaria coisas boas, não ficaria pensando, né? Coisas ruins. E além do que, a gente pode observar os pensamentos. Se a gente observa os pensamentos, a gente não pode ser os pensamentos, né? Então aí você cria uma distinção notando experimentador e experiência, né? E aí ele vai fazendo isso, o corpo, né, Carol? Quem que escolheria ter dor crônica, né? Então assim, se nós fôssemos o nosso corpo, a gente não passaria por isso. Eu tive um período de dor crônica quando eu entrei na menopausa. Eu passei acho que mais ou menos uns 2 anos assim com dor assim também, que eu acordava e ia dormir com dor, acordava e ia dormir com dor. E assim, eu tenho um vídeo que eu estava explicando um negócio para o meu marido e ele guardou. Quando eu vejo aquele vídeo, eu não me conformo de ver as olheiras, assim, sabe? Daquela coisa de passar, assim, né? Meses com dor constante. Então, eu sei bem o que é estar nesse lugar, assim, né? Mas no seu lugar ainda pior, porque né, não tem uma perspectiva disso passar, né? Eu achava que o meu também não passaria, assim, né? Mas depois que passou esse período mais difícil da perimenopausa, melhorou, né?
Mas, assim, se eu fosse meu corpo, eu escolheria não envelhecer, não ter barriga, né? Não ficar toda flácida, né? Do jeito que eu tô ficando cada dia mais, né? Então, a gente ficaria sempre, né, uma belezinha. Então, a gente não pode ser esse corpo, né? Então, assim, esse discurso de Buda, ele vai ajudando, assim, por molduras de oposição e molduras de distinção, a notar através do que não é o eu, né? A gente tentar entrar em contato com essa experiência de um eu transcendente, né? Então, quem que é o eu? O que sobra aí? Aí, quando você vai notar o que sobra, o que sobra é só a consciência das experiências, né? É essa observação da experiência, esse eu que nota o que está ali, né? E aí você tenta localizar isso onde é que ele está. E aí você fala, gente, mas espera aí, cadê meu eu? Onde ele começa, onde ele termina? E aí, como essa experiência realmente, ela é uma experiência muito de falta de limites, assim, aí traz um pouco disso que a Luciana estava falando, né? Parece que cria uma amplitude. Então tá tudo bem essa experiência estar aqui, porque eu não sou esse fluxo do rio, né? Eu sou o rio. Então pode passar a água barrenta, pode passar, eu brinco com os meus clientes, ó, de vez em quando passa aquela bota que a gente vê em desenho animado, assim, né? Passa um toco ali, passa umas coisas assim que você fala, nossa, né? O negócio tá feio aqui. Mas passa. E esse eu que fica, né? Ele é mais estável. Então, assim, a gente também desenvolver isso, essa habilidade, é uma forma também de se cuidar, é uma forma de prevenir o burnout, né? Da gente ser um pouco mais capaz de conviver com o sofrimento, até de olhar para o cliente e não querer também consertar o cliente, porque aquela experiência dele também é temporária e o eu dele é inteiro. Né? Às vezes a gente acha que o cliente tá estragado ali, né? Ele não está. Aquilo é só uma experiência que está ali. E ele não é aquilo. Então, assim, eu acho esse texto do Paul Atkins muito bacana, assim, né? Da gente poder pensar nisso, que assim, é preciso ter uma diferenciação, mas não num nível conceitual, né? São dois seres humanos ali tendo experiências, né? Mas eles não são essa experiência, nenhum dos dois, né? Talvez se a gente conseguir trazer um pouco disso, a gente consiga suportar mais o sofrimento de ser terapeuta, né? O quanto é fantástico isso, né? Essa experiência, né, Mônica? Porque quando a gente começa a vivenciar isso, facilita muito o nosso processo de se conectar com a gente mesmo, nossa própria dor, com a dor existencial. E o que eu acho fantástico, assim, se conectar com o outro, tanto o nosso cliente, né, as pessoas que a gente atende que estão em sofrimento e as pessoas que a gente convive também, né? Porque a gente tem essa visão de que o eu delas também é um processo e que às vezes mesmo quando o outro tem experiências com a gente que às vezes nos machucam, essas experiências não é a pessoa. E a gente tem uma tendência muito forte a nomear, a rotular as pessoas por aquilo que elas fazem, por como elas se comportam. A gente tem muito essa tendência. Eu acho que quando a gente entende isso, faz isso com a gente, fica mais fácil da gente ter essa tolerância, não digo nem tolerância, a gente tem empatia mesmo para com o outro, seja o nosso cliente ou as pessoas que, principalmente eu acho as pessoas que a gente convive mais próximos, né, que a gente tem uma tendência maior de observar as diferenças, ser mais crítico com essas diferenças e rotular, né? Então acho isso assim, eu falo sempre muito isso, assim, o quanto os meus estudos com a arte me torna cada vez uma pessoa melhor.
eu acho assim fantástico mesmo, né? Não só uma terapeuta melhor, porque a gente vai se equipando das ferramentas, das técnicas, mas eu acho que, sobretudo, me torna uma pessoa muito melhor para mim e para as demais pessoas, inclusive para o meu cliente. Verdade. Aí. Seu áudio está desligado, Fernando. Oh, desculpa, é o costume. Bom, Mônica, eu agradeço muito a disponibilidade por estar aqui nesse momento, por corresponder a esses valores tão importantes de estar aqui com a gente, assim como todos estão aqui correspondendo, né, e clarificando seus valores, né? Muito importante essa compaixão diante o sofrimento humano. É o que eu estou fazendo comigo, de que forma que eu estou me cuidando, realmente é o motor da terapia de aceitação de compromisso, que é corresponder de fato aos valores que a gente de fato pretende ser um dia. Então eu agradeço muito assim a sua presença, a sua contribuição, é muito importante para nós. Agradecer a presença de todos que têm aqui correspondido com a audiência, de estar presente aí a todo tempo. Eu fico muito contente em poder ter aqui essa fala junto conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Obrigada a você, obrigada a Carol, a Virginia, e obrigada a todo mundo também que esteve aí. Estou vendo a Michelle aí também com a câmera desligada, mas estou vendo a Michelle aí. Isso, dá um oi aí. Tudo bom? É gostoso ver gente que a gente já conhece, né? Obrigada, gente. Obrigada mesmo, assim, por esse espaço, pela iniciativa de vocês e, como o Fernando falou muito bem, né, pelo compromisso de todo mundo, né, de estar aí tentando se conectar com os próprios valores. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos mais uma vez por ter aceito mesmo, né, esse convite, por estar aqui com a gente, por falar desse tema tão relevante, né? A gente só tem mesmo que agradecer, gratidão mesmo pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, pela pessoa que você é também, né? Gente, obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigado. E aí, pessoal, eu convido vocês a entrarem lá no nosso Instagram, quem não entrou ainda. A gente está também sorteando até sexta-feira que vem, dia 25, nós estamos sorteando um livro de um dos nossos palestrantes aí nas nossas lives sobre esquizofrenia, que é produto do tema de doutorado dele, juntamente com a orientadora. Então, siga lá para participar do nosso sorteio. Amanhã a gente vai ter a presença de mais um grande nome aí, a Ana Karina, né, junto conosco. Em breve disponibilizaremos para vocês no nosso canal do YouTube as lives que foram gravadas. Temos também nosso canal do Telegram com acesso exclusivo aos slides de alguns palestrantes que concordaram em enviar para a gente, artigos que futuramente a gente vai estar publicando ali também para vocês e muito mais. Então, muito obrigada pela audiência de todos vocês. Espero que vocês possam estar presentes aí ao longo das nossas lives. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo. Beijo, obrigada.